Boa noite. Sou Vicente Martins, professor de Morfologia da Universidade Aberta do Brasil, via Universidade Vale do Acaraúva, em Sobral. Sejam bem-vindos à disciplina Morfologia do Português, ministrada por mim ao longo do semestre com vocês. É uma honra, uma oportunidade de conhecer vocês, aqueles que ainda não foram meus alunos, né? Principalmente dos polos de Ubajara e Sobral, mas os demais polos a gente já se conhece um pouco, né? De fonética, então é uma honra, é um prazer retomar os estudos aqui com vocês. Nesse trabalho inicial, a exemplo de outras vezes, nós vamos fazer uma aula dialógica, né? Eu vou apresentando para vocês alguns pontos e vocês fiquem à vontade também para trazer questões. Mais adiante, já no finalzinho, a gente pode deixar para questões mais domésticas com relação à própria dinâmica da disciplina, né? A não ser que seja um caso específico que envolva. Então, vamos lá. O primeiro ponto a salientar é o nome da disciplina, Morfologia do Português. Nesta parte de morfologia, nós vamos estudar os fundamentos da morfologia, isto é, o lado mais teórico dela. Professor, então, é uma disciplina eminentemente teórica? Não, não é bem isso. Ela tem uma base teórica muito importante, necessária, mas ela é importantíssima, essa base, para a gente encontrar, saber mais sobre as práticas no ensino do português que envolvam questões de morfologia e outras áreas também, como sintaxe e a própria fonética. Então, a morfologia eu considero uma das disciplinas centrais na formação do professor na área de letras. Ela é importantíssima, né? Eu gosto muito de ministrar essa disciplina na graduação, seja presencialmente, seja agora via UAB para vocês. Eu acabei de passar o slide. Vocês viram eu passando o slide? Está dando certo? Sim, professor. Pronto, que bom. Então, esta webconferência sobre morfologia do português é destinada aos alunos dos polos de Amontada, Camusim, Itarema, Sobral e Ubajara. Os slides, para vocês terem ideia, eu elaborei para vocês. E eu acabei de ministrar a disciplina Morfologia em sala de aula, presencialmente. Mas os slides para vocês foram construídos, foram elaborados, destinados a vocês, né? Por quê? Porque aqui a gente explora, lá presencialmente eu levo uma vez por outra, no presencial, vez por outra é que eu levo slides. Umas duas vezes ou três, o semestre todo eu levei slides. Aqui, o nosso sistema é todo mais digital, né? Então, a gente tem que explorar mais e se dedicar mais a esse ponto. Então, durante a webconferência, a nossa ideia é habilitarmos vocês, eu errei aí, né? Botei A demais, habilitarmos vocês todos, graduandos em letras, a lidar com os fundamentos da morfologia sob o ponto de vista da gramática tradicional e das teorias linguísticas modernas. Professor, nós vamos estudar gramática tradicional? Vamos também, mas não é o foco da nossa disciplina dar aula sobre gramática tradicional. No entanto, sem esta base lá, fica difícil. Então, nós vamos estudar as classes de palavras, vamos estudar substantivo, adjetivo, alguns conceitos presentes nas gramáticas normativas são importantes, né? Então, se faz necessário, muitas vezes, uma revisão, um cuidado, um questionamento, e nós vamos fazer essa aproximação tranquila entre a linguística
e a gramática normativa. E é compatível, é viável, se recomenda isso. Então, em termos de teorias, a gente vai trabalhar com estruturalismo, é um foco, é uma escolha minha, eu não vou trabalhar com outras formas de linguísticas, seriam importantes, mas porque eu estou pensando, sobretudo, na atuação de vocês, potencialmente nas escolas, né? O meu principal objetivo aqui na disciplina com vocês é prepará-los para a atuação em sala de aula, atuação na educação básica em particular. Naturalmente, muitos de vocês poderão se dedicar doravante aos estudos morfológicos e partirem para outras investidas. Poderão chegar, por exemplo, a fazer mestrado, doutorado e assim por diante, que é um campo também maravilhoso. Eu acho que é muito interessante vocês, em cada polo em que estão aí, se sentirem sujeitos de um processo de formação profissional extremamente necessário nos dias de hoje. Então, você está em Camusim, está em Tarema, está em Sobral, está em Ubajara, está em Amontada. Você já pode vislumbrar desde cedo novos horizontes na profissionalização. Eu achei até interessante, conversando no semestre passado com uma de vocês, que ela disse assim: professor, a minha vontade é seguir a carreira acadêmica. Eu quero ser professor universitário da UVA, da UES, da UFC, quero trabalhar no Instituto Federal, quero trabalhar na Unilab e assim por diante. Eu acho que também esse foco é extremamente importante para quem estuda morfologia. Você pode ter um pé no chão da escola e pode ter um pé no chão da universidade. São escolhas suas, né? Eu passei 10 anos, por exemplo, atuando na educação básica, mas já tenho mais de 30 anos atuando na educação superior. Saí da educação básica, eu era professor da SEDUC, para dar aula na educação superior, no caso da UVA, em Sobral, foi uma escolha minha. Né? Eu disse, não, vou seguir a carreira acadêmica. E isso leva você a fazer estudos de educação continuada, né? Progredir verticalmente. Então, o nosso foco teórico será estruturalista. Claro que, vez por outra, a gente vai falar do funcionalismo, nós vamos falar do gerativismo, tópicos importantes das linguísticas. Bem como nós vamos analisar as relações morfológicas existentes nas formações morfológicas do português brasileiro contemporâneo. Então, nós fizemos recentemente um evento, alguns de vocês, inclusive, participaram, sobre diacronia do português, com foco na morfologia. E trouxemos vários professores, inclusive professores de fora, né, de Portugal. Uma delas, uma professora, Maria do Céu, até me enviou esta semana livros dela, né, diretamente de Portugal. Então, é muito interessante que Portugal, França, Itália, todo mundo estudando o que nós estamos estudando agora, com esse mesmo foco, né, mostrando a atualidade do nosso tema. Então, a disciplina ela se faz necessária, sobretudo na nossa formação na área de letras. Eu vou apresentar para vocês um exemplo que ilustra de maneira bem clara o conteúdo que vamos explorar para vocês na morfologia. Eu gosto sempre de partir de exemplos assim, bem práticos, para a gente ver como é que a língua funciona e como é que nós vamos explorar, no caso, a morfologia. Recentemente eu li na revista Veja, eu sou assinante da Veja, da Folha de São Paulo, aí os exemplos que vão aparecer aqui sempre são exemplos que eu tiro lá da Veja, super interessantes, né? Que estão na internet. Aí apareceu na internet, via revista Veja, uma coluna, um dia desse eu encontrei, que foi em 2024, né?
eu fui ver, assim, eu vou tirar um exemplo para vocês. Aí apareceu esse exemplo da revista Veja de 2024, dia 18 de julho. Aí o título está lá em cima, de cheias a cheinha, né? Que nós colocamos. Aí veja bem, o que tem na matéria? Essa matéria eu vi na revista Veja, que eu extraí para dar exemplo aqui para vocês. Durante muito tempo, tinha a ideia que se a mulher tivesse os atributos de uma mulher bela, ela teria uma certa vantagem para entrar na televisão e no jornalismo. Isso aqui é um artigo assinado, né, pela Giovanna Fragueto, tá certo? É uma matéria dela. Aí ela continua e diz assim, mas na reta final eu peguei o oposto disso. Teve um certo momento que eu estava me sentindo tratada como você é bonita para estar aqui, você é muito bonita para estar aqui. Tem que inserir uma menina mais cheinha. Não estou falando que as pessoas cheinhas não são bonitas. Eles queriam outros padrões de beleza lá. Aí, quando eu estava lendo essa matéria, veja, aí, cheinha. Aí eu disse, meu Deus, um diminutivo que nos dá uma conotação extremamente negativa. Ela mesma percebe isso, né? Não, quando ela usa cheinha, uma menina mais cheinha, ela mesma faz a autocorreção. Quer dizer, não estou falando que as pessoas cheinhas não são bonitas. Aí, eu vendo esse exemplo, eu disse assim, puxa vida, aqui é um ponto de partida para mostrar que a morfologia está presente até num texto como esse, que nós pegamos, né? Então, veja, o inho, que aparece aí o sufixo inho tem uma conotação que eu diria negativa, digamos assim, né? Não se aplica numa linguagem politicamente correta, você está com esse tipo de uso na língua. Mas isso, por isso mesmo, é motivo de reflexão da gente. Então, a partir desse exemplo, nós podemos gerar um debate. Aí eu vou, falando em Portugal, me lembrei. Veja o impacto do diminutivo na qualificação dos substantivos. Aí eu fui ao dicionário Wise, que é um dicionário que, para quem não tem, eu posso passar esse dicionário na sua versão online, que é a mesma que eu uso. Todos vocês devem ter um dicionário como esse do Wise. Ele não é mais em papel, hoje ele é totalmente digital, mas eu tenho uma boa versão, inclusive na ortografia atual, que vocês poderão utilizar. Mais adiante, eu posso colocar no sistema para que vocês tenham nos seus computadores. Infelizmente, não abre, eu creio que não abre no celular. Mas pelo celular, vocês também têm outros recursos. Depois eu posso passar isso, né? Então, aqueles que têm o notebook ou um computador tradicional, ou na escola, ou em casa, doméstico, poderá baixar. Ele é baixado em 1 minuto, e ele é muito rico. Aí, no dicionário Wise, que é o maior dicionário da língua portuguesa, diz assim, cheio tem origem no latim plenus, e é usado como adjetivo qualitativo, indicando plenitude ou abundância. Então, eu passei a infância ouvindo muito cheio, né? O açude está cheio. A minha infância no interior do Iguatu foi ouvindo muito isso. Está seco. Eu perguntava aos meus avós, né? Vó, como é que está lá o açude? Está cheio. Então, para mim, ele tem uma carga, a palavra cheio, o adjetivo cheio, extremamente positiva. Possui variações morfológicas, como o diminutivo cheinho, que suaviza o termo, ou superlativo cheíssimo, que intensifica a ideia de plenitude. Então, eu digo assim, o açude está cheinho. Ninguém vê nada negativo aí.
Se eu disser está cheíssimo, também dá a ideia de plenitude, né? De abundância. Mas em Portugal, cheio é considerado educado. Enquanto no Brasil pode ter uma conotação mais grosseira. Eu digo assim, lá em Portugal as pessoas dizem, olha, ele está cheio, né? Notou, rapaz, que ele está bem cheio. Quer dizer, ele é uma pessoa cheia. Em Portugal, se você escuta isso, só quer dizer que a pessoa é educada. É só isso. No entanto, no Brasil, se eu digo cheio, já pode dar uma conotação até de gordofobia. Pode ser uma grosseria. Ora, essa em países, em Portugal tem esse valor, no Brasil tem esse valor semântico, e isso interessa também a morfologia. Essa variação que nós chamamos semântica diatópica, que depende do local. Então, isso é motivo para a gente se interessar pela morfologia. Isto é na morfologia que as palavras ganham significado, é na morfologia que as palavras recebem novas conotações. E isso pode depender de local para local, de tempo em tempo. Nem sempre o cheísmo teve uma conotação grosseira, negativa, como tem hoje. Talvez há 30 anos, 40 anos, não tivesse. Eu sou de uma geração, vocês não alcançaram, né? Mas como eu sou sexagenário, eu sou de uma geração que era bonito a pessoa ser cheinha. Então, eu me lembro minha mãe me dando comida para eu ficar cheinho. E hoje, por exemplo, comer um pouco mais para ficar cheinho pode ter uma conotação negativa. Junto ao meu médico, por exemplo, se eu tenho em torno de 80 quilos. Se eu chegar com 85 quilos, cheinho, eu já é motivo de chamado de atenção, não é? Para a minha época, 40 anos, 50 anos, era normal, né? Não, mostrava, inclusive, mostrava prosperidade, né? Você ser forte, assim, independente de saber como é que estava a sua pressão ali, mas dava uma ideia de uma pessoa opulenta, digamos assim, não tinha uma carga tão negativa como tem hoje, né? Hoje, a questão do estar cheinho, a gente já relaciona com doença, com comorbidade e assim por diante. Muito bem. Então, a morfologia, vocês já observam que ela pode mexer com o mundo, porque ela está mexendo com as palavras. Esta expressão morfologia, ela é de origem grega, quer dizer morfo, e logos. Então, é o estudo da forma. Essas letrinhas que aparecem aí diferentes, né? Isso é no grego. Então, veja como nós definimos desde logo morfologia. Ela estuda a forma das palavras, ou seja, a sua estrutura. Em cheinho, eu mostrei para vocês que ela tem uma terminação que nós chamamos sufixo, o inho. Ao estudar o inho, eu estarei fazendo estudo morfológico. O que sobra do sufixo nós chamamos radical, que é a parte que dá o sentido, digamos, positivo da palavra, né? O inho é que alterou o sentido positivo da palavra. Pois bem, a morfologia se ocupa de estudar a estruturação das palavras, como é que elas foram estruturadas. Essa estrutura é composta por unidades menores que, ao se combinarem, formam o significado e desempenham funções no enunciado. Forma, função e significado são informações interdependentes que nós temos nas palavras.
Muito bem, essas unidades menores com significado, seja positivo ou negativo, com conotação positiva ou negativa, nós chamamos de morfemas. Então, os morfemas são essas unidades significativas que vão dando novas conotações, novos significados às palavras. Por isso que, muitas vezes, uma interpretação que eu faço de um texto que eu leio pode não ser a sua. Por que a gente tem tantas interpretações diferentes? Porque a forma como nós entendemos aqueles sufixos, a forma como nós entendemos aqueles radicais, a forma como a gente percebe a construção daquelas palavras, elas podem chegar em nós de diversas formas. Vai depender dos meus esquemas cognitivos, tá certo? Depois eu queria ouvir de vocês uma das coisas, só para dar um exemplo, né, dessa questão, que às vezes a gente pensa, isso tem algum valor mesmo? Tem. Eu me lembro que eu estava trabalhando em Fortaleza, trabalhando numa instituição em Fortaleza, isso há muitos anos, né? Muitos anos, mais de 30 anos. Eu trabalhando, e por uma questão de formação, eu passei a minha infância, fui criado só pela minha mãe, que ela não permitia que eu dissesse nome feio. Então, eu podia dizer qualquer coisa, mas não podia dizer, né, qualquer palavrão. E é evangélica, aí que ela era muito dura com relação a isso. Quando eu começo a dar aula de português e espanhol, porque eu sou formado em espanhol, quando eu entro numa sala, mas de adultos, é uma escola de EJA, comecei a ouvir muito nomes feios. E eu, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Né? Como é que eu fui responder? E aí eu me lembro que eu fui, um dia, estava tão frequente que eu parei, eu disse, pessoal, a aula hoje vai ser o seguinte, vocês vão dizer tudo que for nome feio, eu vou anotar aqui. Aí foram dizendo nome feio, aí foi dizendo e eu anotando. E aí um aluno disse assim, pode ser qualquer nome feio? Eu disse, pode ser qualquer nome feio. Aí fui, eu nem sabia o que eu queria fazer. Não sei, eu tive uma intuição, o pessoal vão parar de nome feio, e digam agora o nome feio, mas sem briga, sem discussão, eu vou anotando aqui. E aí foram dizendo, eu me lembro que eu fiz uma lista de 100 nomes, né? Quando chegou no 100, eu disse, tá bom, gente. Fui para a universidade, e ia passando assim no corredor, e disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu peguei essa lista, não me fez, e me veio um estalo que foi, rapaz, eu vou lá na biblioteca ver a origem desses nomes. E um dos nomes feios que apareceu era puta. A palavra puta. Puta, não sei o quê, puta que pariu, puta não sei o quê. E eu fui estudar, fui pegar a origem. Quando eu fui estudar a origem latina da palavra, putus, putum, puta, né? Quando eu fui olhar, quer dizer bela. Era só isso. Aí eu disse, poxa vida, eu vou desenvolver uma contracultura. Eu me lembro que na aula seguinte eu disse, pessoal, o que vocês chamam de nome feio é porque vocês deram uma conotação, porque nós, brasileiros, a gente deu uma conotação negativa para esse nome. Mas, às vezes, na origem, nem é um nome feio. Aí citei o caso de puta. Então, você chamar alguém de filho da puta quer dizer filho da bela. Aí todo mundo ria. Eu me lembro que eu fui trabalhando com eles, nome feio por nome feio. E isso fez uma diferença. Muitos disseram, professor, quando eu ouvir alguém me esculhambando, dizendo alguma coisa comigo, nem vou me importar,
Porque exatamente. Ele não conhece latim, mas você já conhece latim, então não vamos brigar com ninguém. Se chamar, você diz, está certo, tá bom. Aí você já vai receber aquele nome filtrando para a origem boa dele. O que quer dizer, em vez de dizer, né, um nome que negativo, você vai receber, internalizar o seu significado mais positivo. E isto que eu estava fazendo era estudar a etimologia da palavra. Não é que morfologia é estudar a etimologia de palavra, mas estudar a origem das palavras faz parte da morfologia, a que nós chamamos morfologia histórica. São muitas obras, por exemplo, da morfologia geral, muitas obras em inglês, muitas obras em francês, muitas obras em português, né? Eu coloquei essas três porque eu gosto delas, que é a Introdução à Linguística Descritiva, que tem morfologia geral, que é de um americano, Gleason, certo? Tem outro lá, Introdução à Linguística, que também tem uma parte de morfologia bem interessante. Tem morfologia léxica, sobre a formação de palavras, processo de derivação, flexão. São muitas obras de morfologia geral, em francês, em inglês, também tem em português. Mas o nosso foco, nós vamos estudar a morfologia do português. Nós não vamos estudar a morfologia no latim, nem estudar a morfologia no inglês, nem no francês. O nosso foco aqui é recortado para o português e o português brasileiro. Aí, estudando o português da língua portuguesa, sobretudo na vertente brasileira, tem 3 obras que, ao longo da nossa disciplina, nós vamos estudar. A do Matoso Câmara Júnior, que desenvolveu um estudo sobre a estrutura da língua portuguesa. É um excelente livro sobre morfologia do português, portanto, tem a ver com a nossa disciplina. Tem outro, Morfologia Portuguesa, do José Lemos Monteiro, que eu tive a honra de ser seu aluno, né, na UES, no curso de letras. E hoje ainda sou amigo do Lemos, né? O Lemos já tem uma certa idade, mas ainda muito inteligente. Escreveu um livro que é também uma referência importante nos estudos. Ele é cearense. E tem esse Morfologia do Carlos Alexandre Gonçalves, que é a obra mais recente, também falando da morfologia geral, mas com foco na morfologia do português. Estas 3 obras, de alguma maneira, eu vou trazer para a leitura de vocês ao longo do curso. Vou fazer resumos, citando essas 3 obras, por exemplo, né? Principalmente Morfologia do Português. Eu vou até passar muito material para vocês, se desejarem, e estrutura da língua portuguesa. Nós temos, assim, muito material. No caso, não é nem livro inteiro, né? Porque a gente não pode fazer isso. O ideal é que vocês possam até adquirir, quando puderem, adquirir pela estante virtual e assim por diante. Mas no Morfologia Portuguesa do Lemos, esse que está aí no meio, eu posso passar para vocês pedaços, né? É um capítulo 1, capítulo 2. Isso não é eticamente errado. Posso fazer isso para fins didáticos. Então, para início da nossa conversa, né, toda essa conversa inicial foi para falar o quê? Que nós temos questões que vamos tentar responder ao longo da disciplina com vocês. Pelo menos 5 questões. Por que modificamos as palavras existentes e qual o propósito dessas modificações? Então, por que as palavras são tão alteradas, modificadas? Eu não estou me referindo a acordo ortográfico, não. É historicamente, porque as palavras, há 30 anos, algumas palavras eram escritas de uma maneira e hoje já é escrita de outra, principalmente com a linguagem digital. Muitas palavras na linguagem digital
elas não são... aliás, da linguagem comum, convencional, a linguagem digital altera, né? Vocês, eu boto só um V, um C e um S na linguagem digital, mas vocês, eu escrevo de outra maneira. Quando nós comparamos também tempo, por exemplo, no século XIX para o século XX, nós tivemos várias modificações. Do século XX para o século XXI, olha que nós já estamos em 2025, 25 anos já de século XXI. Muitas palavras foram modificadas também. Certo? Que tipo de significado é atribuído pelas pequenas unidades que se combinam para formar uma palavra. Essas pequenas unidades de significado nós chamamos morfemas. Então, é objeto de interesse da morfologia estudar os morfemas. Outra pergunta: quais são as regras que governam as combinações entre componentes significativos das palavras? Isto é, como é que as palavras são montadas? Como é que elas são construídas? E aí, isso nós chamamos de processos de formação de palavras. Aí vocês verão que nós temos 2 processos de formação de palavras. Flexão, aí nós falamos palavras flexionadas, e também formação por derivação. Aí são várias derivações que nós também conhecemos já. A educação básica fala muito. Processo de derivação sufixal, prefixal, parassintético e assim por diante. O nosso estudo levanta essa questão e nós tentamos responder sobre a montagem dessas palavras. E como conseguimos compreender palavras que nunca ouvimos antes? Isso também é interessante. E vocês vão ver que, muitas vezes, mesmo não conhecendo a estrutura daquela palavra, o contexto em que ela é usada faz com que a gente compreenda. E isso, portanto, já tem a ver com semântica. Isso já tem a ver com a própria sintaxe. Não tem como a gente separar a morfologia da semântica, que é a ciência do significado. Não tem como a gente separar a morfologia da sintaxe, que é a parte da linguística que está ocupada em estudar a frase, os períodos simples e composto, né? E, finalmente, a última questão: que tipo de relação estabelecemos ao interpretar palavras desconhecidas? Então, essa é uma parte importante. Professor, você está falando de alguma maneira em texto? É muito difícil a gente pensar em estudar morfologia ou sintaxe sem a presença do texto. Embora o ponto de partida a gente pode começar pela palavra. Mas lembre-se que as palavras nunca estão sozinhas. Quando nós localizamos as palavras, elas estão presentes no texto. Então, resumindo um pouco aqui, qual o objeto de estudo da morfologia? Que nós vamos estudar os morfemas. E morfema, professor, o que são? Deixa claro isso logo. Morfemas são as menores unidades significativas de uma palavra. Então, quando eu digo assim, o carrinho, eu digo o carrinho. Esse é um sufixo. Isso interessa muito a morfologia, porque se trata de um morfema. Então, os prefixos, os sufixos, os radicais, todos têm a ver, portanto, com o nosso trabalho. Professor Vicente. Pois não, pode falar. Não, professora, porque tinha uma pessoa que estava com o microfone ligado. Pronto. Já resolveu, né? Pronto, deu certo.
Muito bem. Gente, antes de prosseguir, eu faço uma seguinte pergunta. Está muito complicado? Fique à vontade para falar, né? Para mim, professor, está bastante. Pronto. Mas eu estou aqui para aprender mesmo. O que é que você, por exemplo, você é a Noêmia, não é isso? Quem fala? Pronto. Noêmia, Isso por mesmo, exemplo, o professor. que você achou complicado até agora? Fique à vontade. Eu acho que talvez para mim a questão do conceito mesmo da morfologia, né? Para mim sempre foi uma disciplina sempre complicada de decorar todos os conceitos, de decorar todas as regrinhas ali. Então, para mim, eu estou aprendendo, estou engateando aqui, estou aprendendo mais da disciplina agora. A gente já viu algumas coisas sobre isso, mas estou aprendendo muito mais agora. Já li bastante os materiais, mas aos pouquinhos eu Pronto. estou sentindo que eu estou aprendendo. Mas eu vejo que Isso. é um pouco Noêmia, difícil. eu nem sei se assim, a gente pode chamar difícil, mas é um campo que até então você não tinha se dedicado tanto, né? Então, é o novo que está chegando e é natural que, diante do novo, a gente fique, puxa vida, quanta coisa eu imaginava algo mais simples. Continua simples, mas às vezes a terminologia muda, né? Muda um pouco. Vamos começar por uma coisa bem simples. O que foi que nós aprendemos lá na escola em que nós estudamos o nosso ensino fundamental e ensino médio sobre morfologia? Nós aprendemos assim algo bem simples que as professoras falavam, que diziam assim: a morfologia estuda as palavras. Vocês lembram? A morfologia estuda as palavras. É isso que nós internalizamos, guardamos. Professor, e a morfologia do português não estuda as palavras? Sim, continua estudando as palavras. Mas agora, na nossa condição de especialistas, porque todos vocês passam a ser agora, doravante, profissionais que se dedicam a estudar além daquilo que a escola básica nos deixou, porque a gente vai se tornar profissionais no ensino da língua portuguesa. Então, o que acontece agora? Nós vamos estudar agora a morfologia muito mais como uma parte da gramática. Nós vamos estudar como uma parte da ciência da linguística. E qual a diferença, professor? É que a linguística ela vai poder explicar mais aquelas regras que estão lá. Porque as regras da gramática normativa, ela vai dizer apenas o certo e o errado. Mas agora, com a linguística morfológica, a gente vai saber por que a gramática normativa está apontando assim como erro e por que a gramática normativa está considerando que a variação certa é esta. Portanto, a gente tem que se preparar para esse novo encontro com a morfologia científica e não só aquela morfologia presente nas gramáticas normativas. Eu não vou abandonar, ao contrário, vou reforçar a importância desse estudo da gramática normativa. Mas agora o meu olhar é um olhar de um profissional que olha para a gramática normativa, na parte morfológica, e vai começar a entender o que é a flexão que ele está tanto se referindo. E que derivação é essa? O que está por trás? Que são os mecanismos. Por isso que o objeto de estudo da gente não é só a palavra, mas a sua própria estrutura. É como você imaginar o que um médico faz diante do corpo. O que é que o médico faz? Ele vai e estuda toda a estrutura e todo o funcionamento do corpo. Por isso que tem uma disciplina na medicina que é a anatomia.
Então, ele conhece. Por isso que muitas vezes, uma vez, há muitos anos, eu cheguei a um médico e disse, doutor, acho que eu estou com uma crise. Eu disse lá uma crise, apendicite, aí apontei para o lado esquerdo assim, aí disse, tu acha que a apendicite está aí? Eu disse, não é aqui não? Apontando o lado esquerdo. Aí disse, não, a apendicite está do lado direito. O apêndice está do lado direito. Aí, então é outra coisa. E não apêndice. Mas por que ele nos diz isso? Porque ele estudou anatomia. Ele conhece o nosso corpo por dentro. A gente só tem intuição. Estou com a dor aqui, né? A intuição de leigo. Da mesma forma agora, a linguística faz com que a gente faça um estudo da anatomia da palavra. Ela faz com que a gente faça um estudo da sua estrutura. Como é que ela foi montada desde o latim até os nossos dias. Se eu for fazer isso, realmente será uma morfologia histórica. Mas eu não preciso estudar desde o latim até agora, eu não preciso. Posso estudar na sincronia de hoje, né? No tempo de hoje, tá certo? Por isso que a morfologia ela se ocupa com a forma interna, olha que coisa linda, com a forma interna das palavras. Então, a gente vai dissecar as palavras. Nós vamos fazer a anatomia das palavras. E isso nos dá uma segurança, conforme nós veremos ao longo dessa disciplina. Vamos também estudar a relação formal entre as palavras. Como é que elas se relacionam? E os princípios que regem a formação de novas palavras. Sejam por qualquer dos processos, por flexão, por derivação, por encadeamento vocabular. Professor, não estou entendendo nada. Pois é, o nosso objetivo, eu estou dando uma terminologia nova para vocês, mas muito mais do que dar a terminologia nova, nós vamos desvelar cada um desses aspectos que eu estou me referindo. Tem gente com a mão levantada, fique à vontade, viu? Ana Paula, Santiago e Rosa Cíntia, do Nascimento. Pois não, vocês podem falar, por gentileza. Professor Vicente, boa noite, seja bem-vindo mais esse semestre, né? Eu acredito que a minha alegria de ter você como professor, talvez é a mesma alegria de muitos colegas aqui, né? Assim, desde já, né, agradecendo pela questão de como você repassa o conteúdo de uma maneira clara, né, na sua linguagem, fica compreensível. E, assim, essa disciplina de morfologia, eu posso dizer que talvez é uma disciplina minha já guardada, porque eu sinto mais chamada, assim, para a questão da língua portuguesa, para essa parte do estudo das classes gramaticais, da parte da gramática em si, né? Eu gosto mais, né? O lado do português, para mim, é essa parte, já não sou muito tanto para a literatura, mas eu já sou para essa parte da morfologia, da linguística, né? Então, sempre eu senti esse desejo, essa vontade de me aprofundar nas classes gramaticais, em todas essas questões que traz, né, essa parte aí. Então, assim, para mim, vai ser, assim, uma disciplina, assim, de muito bom proveito, onde eu vou estar me aprofundando, né, até mesmo porque quando a gente gosta, né, de algo, a gente se aprofunda mais, a gente se entrega mais, a gente pesquisa e estuda mais, né? Então, essas são as minhas palavras desde já, né, em relação à sua disciplina e à sua pessoa também como professor nesse semestre para nós. Que Deus lhe abençoe, que nós possamos ter sempre, até o final do curso, cada semestre ser agraciado com a sua presença em alguma disciplina. Sou grato. Eu fico recebendo os recados de vocês, viu, tutores? Os tutores me passam, né? Quero até agradecer aqui vivamente aos tutores, Sueli. Eu não posso nem citar os nomes de todos, que eu não sei de qual, mas o Diogo, né? Todos são todos que têm participado e têm conversado comigo. E eles mandam os recados de vocês, né? A alegria do retorno. Então, para mim também, eu me sinto muito honrado, né? Quando a Keynes me convidou para ministrar morfologia, eu aceitei,
Porque, normalmente, quem ensina presencialmente é convidado também a dar na versão online. E eu disse, eu vou pegar as mesmas turmas, que bom, porque nós tivemos uma experiência maravilhosa estudando fonética, apesar das nossas limitações, né? Com relação à conexão, com relação a material. Não tive ainda a honra, o prazer de conhecê-los pessoalmente, talvez este semestre a gente possa, né? Não sei. Mas, apesar disso, ficaram as sementes. E tem uma coisa, olha, morfologia, todo dia eu tenho que ler um pouquinho. Não tem, gente, olha, bota na cabeça, vocês vão se formar e vão continuar estudando. Terminei mestrado, aí, ai meu Deus, preciso aprender mais um pouquinho. Aí você vai para o doutorado, vai não sei para onde, vai para o pós-doutorado. Eu estou no 5º pós-doutorado, tentando aprender, pedindo a Deus, Senhor, me dê mais 10 anos, 20 anos para eu aprender alguma coisa. E tenho a certeza que a gente não consegue aprender tudo, não tem como aprender. Mas a gente pode saborear. Esta disciplina é aquela que a gente passa a ter gosto pela língua portuguesa, porque a morfologia tem a ver com a nossa existência, né? É o léxico, é a palavra. Então, nós vamos estudar a palavra. E para quem é religioso, sabe da profundeza de estudar a palavra, que a palavra é Deus, né? Para quem é religioso, até diz logos, né? A palavra, no princípio, era o verbo, que é a palavra, né? Então, o próprio Deus é a palavra, o próprio Deus é a morfologia, que se encarnou, né? Aquela promessa que se encarnou na palavra, né? Isso para quem é religioso. Mesmo para aqueles que não são religiosos, né? Estudar a palavra, o léxico, é fascinante. É fascinante. Então, a gente pode olhar os dois lados. Pois não, Francisco está com a palavra. Cleudevar. Francisco Cleudevar. Professor, boa noite. Boa noite. Era só, é só uma curiosidade. Eu queria saber se o senhor, na sua experiência, qual português é o mais rico, né, do mundo, em todos os aspectos. O português, mais você se refere a país? Exatamente, o português como língua, né? Muito bem. O primeiro ponto, Cleudevar, é que o português ele é uma língua internacional, não é? Então, o português é uma língua internacional. Nós temos português falado, escrito também, né? Nós temos português falado na América, aqui no Brasil, nós temos na Europa, em Portugal, nós temos na África, nos países africanos, Angola, Moçambique, né? Vários países africanos, e também temos na Ásia, né? Inclusive, eu tenho um amigo da USP que está na Ásia. No caso, além na Ásia Timor-Leste, mas não sei Sim, toda aquela região ali. Muito bem. Ele é professor da USP, já está lá há 13 anos, né? Naquela região. Digamos, a região mais oriental, né? Muito bem. Nós chamamos esses países que falam português de lusófonos. É a chamada lusofonia, tá certo? O que é a lusofonia? É o português falado em diversos continentes ou em diversos países, historicamente ali presentes, né? A Ásia, que fala o português, que ainda fala e adota o português na escola, ela sofreu o mesmo processo, assim como a África, sofreu o processo de colonização dos portugueses. Então, por isso que a gente diz que o português é uma língua de herança, né? A gente herdou da colonização portuguesa. Naturalmente, como brasileiro, a nossa melhor referência, sem tirar qualquer mérito dos demais países, o português na variante brasileira, o chamado PB, português brasileiro, é fascinante.
ele é rico na sua morfologia, ele é rico na sua fonética, ele é rico na sua sintaxe, é rico na sua semântica, e ele é português maravilhoso. E outra coisa, quando nós falamos assim, língua portuguesa, às vezes a gente não pode reduzir a língua portuguesa só à estrutura da língua, como eu estou fazendo aqui. Por exemplo, vocês estão tendo a disciplina Morfologia do Português, mas uma disciplina de língua portuguesa, ela não é só estrutura, não é só sintaxe, não é fonética, não é só morfologia, ela é cultura também. Então, tem a dimensão cultural. Por isso que quando a gente aponta a riqueza de uma língua, não está só na sua estrutura linguística, também está na sua cultura. E um outro aspecto que dá uma dimensão à língua é também a sua literatura. Aí, quando a gente considera as três dimensões, língua, portanto, estrutura, língua, cultura e literatura, aí a gente pode dizer assim, com tranquilidade, que a África é maravilhosa do ponto de vista cultural, do ponto de vista literário, do ponto de vista linguístico. O Brasil é fascinante, Portugal é fascinante, a Ásia também é fascinante no tocante a isso. Então, aí, nesse caso, quando nós pegamos os outros componentes que vão além da estrutura, a gente reconhece que esses países todos, principalmente os africanos. Eu fiz um estudo envolvendo 60 africanos, eu estudei 60 africanos, né, ao longo de 4 anos, uma pesquisa longa, que tive a oportunidade de conhecê-los, africanos que estão aqui no Brasil, principalmente em Fortaleza, em Sobral, e eu conversei também com alguns em Salvador, e aí você fica assim, em êxtase, né? Porque quando nós paramos para escutar um africano falando em português, aí a gente, puxa vida, é fascinante, mostrando ali os traços ainda da colonização portuguesa, e eles, quem são os portugueses também, eu tenho muito contato com professores de Portugal, né, de língua portuguesa em Portugal, e português, eles dizem que adoram ouvir também um brasileiro, a variante brasileira. Moral da história, a lusofonia é, na verdade, essa nossa união. A gente se une pela lusofonia, que é esse sentimento telúrico, esse sentimento de terra, né, de pertencimento a uma língua que é histórica, né, que é a língua de Camões, né, porque o Camões é forte pelo seu léxico, né, é a língua de Fernando Pessoa, que na poesia é forte pela riqueza do seu léxico. Então, a gente nota que a língua portuguesa, desde Camões, portanto, desde o século XVI, ela passou a ser essa referência mundial. Por isso que hoje é uma língua internacional. Ela está... quando se produz um documento na Europa, entre as diversas línguas está lá o português, porque o português europeu, o próprio nome está dizendo, né? Portugal está ali conectado com a Espanha e misturado ali com os demais países. Então, é fascinante esse sentimento de lusofonia. Eu acho até que a nossa língua deveria ser chamada assim, lusófona, né? Que língua é essa? É a língua lusófona, que é a língua que une todos os países, né, que falam língua portuguesa. Então, e nós somos essa mistura. O Brasil, a gente nem é totalmente indígena, nem totalmente africano, nós somos uma mistura que vem se construindo historicamente, né? A nossa identidade é lusófona, é essa mistura que vem desde o século XVI. Muito bem.
Eu defendi a causa, não foi, professor? Sim, professor, foi bem compreensível, viu? Parabéns pelas colocações. Muito bem. Muito bem. Vamos ver aqui. Tem a mãozinha levantada. Mais alguém gostaria de se colocar? Muito bem. Bom, nós estamos indo, né? Já estamos bem encaminhados aqui. Aí, gente, tem uma parte importante para nós que vamos estudar morfologia, que é aí uma questão conceitual. Aí eu concordo. Muito de questões conceituais, de terminologia, a gente precisa estar bem afiado para o estudo dessa disciplina. A primeira coisa que a gente precisa considerar é a diferença entre palavra e vocábulo. Professor não é a mesma coisa, não. Para uma visão linguística, não. Então, para uma visão linguística, por exemplo, numa visão gramatical, morfologia é o estudo das palavras. Para o linguista, que é o que nós estamos nos formando aqui. Vocês fazem, na verdade, um curso de linguística. Por isso que em outros países o curso de letras é chamado curso de linguística. Para nós, na área de linguística, né, eu sou um linguista, né, sou pesquisador nessa área de linguística. Para o linguística, a gente não diz assim, morfologia é a parte da linguística que estuda a palavra. A gente não diz muito isso. A gente já fala em vocábulo. Porque a gente quer abranger mais. Porque nem tudo é palavra. Então, a linguística separa, por exemplo, conceitos entre palavra e vocábulo. E ela estuda o que, afinal? Ela estuda palavra e vocábulo. Só que ela diz que a palavra pode estar dentro do vocábulo, né? É como se o vocábulo fosse um hiperônimo, né? Um hiperônimo que absorve a palavra. A palavra estivesse dentro do universo maior, que é o vocábulo. Aí eu peguei esses exemplos que eu trouxe para vocês, que é luta de serpentes. Prestem atenção, observe aí, luta de serpentes. O que é que vocês estão vendo? Palavras ou vocábulos? Aí vamos lá. Luta é substantivo, vocês podem falar. Luta é substantivo ou adjetivo? Qualquer um pode falar, pode responder. Eu acho que aí seria substantivo. Não sei se você é. Perfeito. Luta é substantivo, então luta é palavra. Olha que coisa linda. Luta de serpente. De é substantivo? Não. De é adjetivo? Não. E de é o quê? Preposição. Preposição. Vocês já viram preposição ser usada sozinho? Ela não tem força nenhuma. A preposição só tem valor se envolvendo com palavras. Vejam aí que a preposição aparece no meio das palavras. Então, ela é totalmente dependente no uso das palavras. Serpente é substantivo, mas aparece o de aí. Quando a palavra não tem vida própria, nós chamamos de vocábulo, por exemplo. Então, de é considerado um vocábulo, de uma preposição. Eu estou simplificando para vocês que as palavras, por exemplo, envolvem substantivo, adjetivo, verbo, e que vocábulos envolvem, por exemplo, preposição, conjunções, que são formas presas. Luta e serpente são substantivos, formas livres.
E de é preposição, forma presa. Ela sempre está dependendo do seu uso dos substantivos. Então, veja que luta eu posso usar até essa palavra sozinho, né? Num contexto eu posso aplicar. E aí, como foi lá? Aí se foi luta. A palavra lá com força. Rapaz, foi que você viu que se assustou tanto? Serpentes. Aí você viu serpente. Foi mesmo, vixe. E eram venenosos. Você alimenta. E foi que você viu ali, rapaz? Eu vi de. De o quê? Não tem vida própria. Por isso que a morfologia, numa vertente mais linguística, diz que de não é... A gente não pode dizer que é uma palavra, né? Porque é uma forma presa. Ela depende de palavras para ter um funcionamento dentro da língua. Portanto, o valor do de é só no campo gramatical. Já o valor de luta e serpentes tem valor na vida das palavras. Isto é, tem na vida lexical. Por isso que a gente fala, o de tem um significado ou um valor gramatical. Onde é que a gente estuda, por excelência, as preposições? Lá na gramática. E onde é que a gente aprende sobre as palavras, substantivos, adjetivos? A gente diz assim, na vida. Por isso, quando a gente vai conversar com os nossos pais, qual foi a primeira palavra que eu aprendi, mãe? Qual foi a primeira palavra que eu disse? Nenhuma mãe, nenhum pai vai dizer que você aprendeu. A primeira palavra foi uma preposição, nem uma conjunção. Vai dizer, não, você disse papai. Você disse mamãe. Você disse planta. Você disse uva. Porque na aquisição da linguagem, nós aprendemos primeiro as palavras. Porque são elas que estão inseridas, insertas no nosso cotidiano. São as palavras que nós ouvimos no dia a dia. E por isso que nós vamos aprender desde a tenridade, né? Desde do surgimento da nossa fala. Por isso que a gente vai se surpreender quando a gente entra na escola. Porque a gente descobre que o mundo não é só de palavras com significado lexical. O mundo tem também vocábulos com valor estritamente gramatical. Só a escola ensina, em momento algum da vida, nossos pais, nossos tios param para nos ensinar preposição. A não ser que seja para correção. Talvez, né? Talvez tenha esse papel. Não é, a gente não diz assim, não. Não é de, não, é com. Mas a gente aprende, a escola, via gramática, faz com que a gente aprenda logo a memorizar, né? Quem não lembra? A, de, para, com, ou. A gente aprende aí, mas quando é que a gente usa? Aí nós observamos que elas vão ficar regendo os nomes, né? Quando eu digo assim, luta de serpentes, é diferente de luta com serpentes. Concorda? Então, a preposição, ela altera essa relação de lutas e serpentes. Se eu digo assim, luta para serpentes, aí você, como é que pode ser isso? Luta para serpentes, para comprar? Como é? Serpente. Luta com serpente. Foi uma pessoa que lutou? Como foi isso aí? Luta de serpentes. Foram duas serpentes brigando? Então, a gente nota que as preposições têm um valor gramatical e elas vão implicar em sentidos diferenciados, né, no uso da língua. E assim,
nós vamos guardando essas informações para a nossa vida, né? Vida como falantes da língua. Então, vamos fechar alguma coisa. Distinção morfológica entre palavra e conteúdo. Toda palavra é vocábulo. Vida, luta, serpente, vida, bola, tudo isso é palavra e é vocábulo. Mas nem todo vocábulo é palavra. Isto é, de é um vocábulo, mas não é uma palavra. Porque de só tem valor gramatical. Então, vocábulos que só têm valor gramatical, eu simplesmente chamo vocábulo. Por isso, quando nós estudamos classes de palavras, vocês lembram que alguém mais cedo agora colocava isso? Eu vou ter uma experiência de estudar agora as classes de palavras. Você chegou com todo o cabedal que a escola te ensinou. No entanto, agora a morfologia mais linguística vai nos separar o que é palavra de vocábulo. Então, as preposições e conjunções são, sobretudo, vocábulos, como instrumentos gramaticais, formas dependentes, formas presas. Já as palavras são os nomes, os verbos, os pronomes. Os nomes, quando a gente coloca nomes aqui, gente, são os substantivos e adjetivos. Então, a gente pode dizer substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, tudo isso é palavra, né? E agora vamos fazer eu queria que vocês me ajudassem. Eu não coloquei aqui, mas queria que vocês me ajudassem. E eu faria uma pergunta agora para vocês, antes de dar a palavra para o Cleide Delvar. Quais são as 10 palavras que a escola nos ensinou? Eu vou dizer uma para ajudar. Substantivo. Quem é o próximo que diz? São 10. Adjetivo. Adjetivo, 2. 3. Pronome. Pronome. Verbo, 4. Artigo. Artigo, 5. Advérbio. Conjunção. Conjunção, advérbio. Conjunção. Interjeição. Interjeição. Preposição. Então, vocês fecharam aí. Nessas alturas, a gente já pode separar. Professor, assim, pelo que o senhor está colocando, assim, por exemplo, palavra mesmo, do ponto de vista mais linguístico e rigoroso, que tem um significado lexical, que é uma forma livre, é o substantivo, é o adjetivo, é o verbo, é o pronome, é o artigo. Já eu considero, na sua interpretação que o senhor deu hoje para a gente, nessa aula, eu já vou considerar as preposições, as conjunções, as interjeições e... Está faltando outra. Qual é? Está faltando outra. Ou não está faltando? Bom, aquelas formas que dependem muito, que são formas dependentes, as preposições, conjunções, né, interjeições, eu chamo simplesmente de vocábulos, tá certo? E, portanto, separo das palavras que são formas livres. Quando eu digo, professor, o que é isso exatamente, forma livre? Por exemplo, professor. Artigo. O artigo, exatamente. Pronto, o artigo, aí completa lá, né?
Numeral também, né? Ah, o numeral, pronto, perfeito. O numeral também, obrigado. O numeral também nós poderemos considerar em nível de palavra, né? Aí você começa a ver, por exemplo, qual o aumentativo de uma preposição? Tem não, professor. Que conversa é essa? Nunca vi aumentativo de preposição. Pois é, você nunca viu porque ela não é palavra. Qual o plural da preposição de? Tem não, professor. Que conversa é essa? Professor, e qual é o plural de mas? Conjunção adversativa? Tem não. Por quê? Porque ela não tem vida própria. Mas já eu digo assim, qual o plural de mesa? Aí você diz, mesas. O efeito dessa flexão mostra que é uma palavra. Me diga qual a flexão do verbo, diga aí como é o verbo falar no imperfeito do indicativo. Eu digo, falava. Então, você nota a flexão. Uma característica fundamental, gente, uma característica fundamental das palavras é que elas podem sofrer um processo de flexão e derivação. O que é flexão? De número, sobretudo, ou de gênero. Então, por isso que a palavra, a gente pode encontrar ela masculino e feminino, singular e plural. As palavras. De o singular da conjunção mas. Aí você diz, mas. Bote o plural. Não, não tem não. Porque ela não é palavra. Assim também as preposições. Então, são formas fechadas, né? Elas só vão ter funções de ligação, de conexão, de estabelecer relação, de regerem, da regência, dá um significado, elas ajudam no processo de significação, mas sem vida própria. Tá certo? Então, esse ponto eu gostaria de colocar para vocês. Nós já estamos caminhando para o nosso fim. Pois não, Cleidelvar, você tem a palavra. Nós temos também Germano, vocês podem falar também. Pois não, Germano... Não, professor, eu só levantei a mão naquela vez mesmo, lá daquela pergunta. Eu passo a palavra aí aos colegas que queiram pois fazer não, perguntas. Tem uma mão aqui levantada. Professor, eu vou pegar o seu exemplo, você falou, tipo assim, a criança, a gente nunca disse que o artigo, né, essas coisas são palavras. E aí eu passei esse exemplo bem típico na disciplina passada, não sei se é formação de linguística, não me lembro qual é o nome da disciplina ao certo, que aí a professora pediu para a gente estudar crianças, né, entre 2 a 5 anos, se eu não me engano, para ver a questão da formação das palavras. E eu escolhi meu filho, e aí ela passou um texto, eu disse, professora, mas esse texto diz que uma criança com 2 anos, ela já está formando pequenas frases, alguma coisa, e eu não vejo meu filho falando isso. E nisso, o meu filho estava aqui comigo, e ele começou a balbuciar, né, balbucejar algumas palavras. Eu disse, você disse que o filho não forma frases? E o que é isso aí que ele está falando? Eu disse, professor, você está falando o que ele diz? A casa, o Dedê. Aí eu disse assim, eu estava falando que ele junta o artigo com uma palavra, eu estava vendo que você estava perguntando a questão de 2 palavras, de 3 palavras. Não, mas ele fala, tipo, dá isso, dá aquilo. Então, tipo assim, a gente acaba realmente não tendo essa visão de que o artigo, o pronome, realmente ele não é uma palavra na nossa visão, né? Ele é uma ligação de uma palavra com outra realmente, só reforçando o que o senhor acabou de falar. Isso. Na verdade, por isso que a linguística, nós pacificamos um pouco, né? O quê? É melhor que a gente chame todas as classes de palavras, que a gramática chama de classe de palavras, de vocábulos. Cada um com seu funcionamento. Cada um, né? Eu acho bem mais tranquilo quando eu digo, né? E essa é a lição também do Matoso Câmara, né? Ele chama vocábulos. E a gente resolve um bocado de coisa.
Por isso que o conceito de palavra, quando a gente traz para o ensino de língua portuguesa, se torna um elemento complicador, porque como é que a gente pode entender que o artigo é palavra, como bem você colocou? Se ele tem um papel de ser apenas determinante da palavra, de um substantivo. Então, o papel dele é ser determinante, definir alguma coisa, por isso que ele pode ser definido e indefinido. Ele é um vocábulo, professor, o artigo? É um vocábulo que participa dessa conexão sintagmática, né? Que ele participa do processo de construção das frases, das expressões. E aí você colocou uma questão fascinante durante o processo de aquisição, que é como é que as crianças aprendem isso sem que precisem ir à escola. Então, elas começam a usar frases, pequenas frases, né? Durante o balbucio, né? O balbucio, até a gente dá um nome quando chegar um momento que nós chamamos balbucio articulado. É um balbucio vernacular, que quando a gente começa a perceber que ela pode até juntar, nós chamamos isso de juntura. Ela pode até juntar um artigo com um substantivo, tanto na fala como também na escrita. Para aquelas que têm 3, 4 anos, 5 anos, ela pode levar juntura também para a sua escrita inicial, né? Durante o processo de alfabetização. Mas nenhum pai, nenhuma mãe, inclusive nem tem tempo, nem teria condições de estar dando aula e dizer, meu filho, use assim os artigos, use as preposições assim. Mesmo porque, se você falar esse mundo da gramática para eles não vão entender. Eles simplesmente são expostos à realidade social, são expostos ao meio social em que vivem, e é acionado um dispositivo em que eles começam a compreender, a partir do ouvir, como é que funciona a língua. E isso é fascinante, né? E isso, embora a gente não tenha tempo, nem dê conta de toda essa faceta da língua, o mundo em sociedade, ele procura dar conta. Por isso que, às vezes, uma criança com 2, 3 anos, ela pode ter um desempenho, uma performance de fala, que a gente diz, puxa vida, não foi que esse menino puxou, essa menina puxou a falar tanto assim? Aí a gente vê que as mídias sociais, digitais, a interação faz com que eles tenham uma desenvoltura que vai além daquilo que nós pais, né, para quem é pai, quem é mãe, quem é tio, ensina. Nem daria tempo, não daria tanto tempo para ensinar tantas coisas, porque o tempo vai correndo. Nós temos aqui, eu estou com a palavra final, com o Cleudevar e a Ana Paula. Pois não, Ana Paula, vocês fiquem à vontade, podem falar. Não, professor, não coisei não, acho que foi engano, viu? Não, tudo bem. Levantei não. Cleudevar, você gostaria de colocar alguma coisa, Cleudevar? Não, professor, não. Está aparecendo aí a mãozinha constantemente levantada. Dessa vez não cliquei, não. Alguém gostaria de trazer uma questão para nós aqui? Vamos aqui, vamos ver aqui o chat. Eu nem olhei para o chat de vocês, né? Aqui, o chat, a Maria Leciane falou aqui, naquela hora, sobre o artigo, a Edna Verbo, o Diogo Rocha, que está participando, um grande abraço, interjeição. A Leciane também agradeceu aqui, belíssima explicação. A Maria Aparecida falou em excelente disciplina, e vocês são excelentes também
na aprendizagem, né? Às vezes eu já me deparei com alunos que assim, professor, eu me dediquei tanto a isso que eu estou me sentindo, né, quase um doutor, isso mesmo. Então, o grande objetivo, vocês vão receber material e eu posso passar mais coisas, a ponto de você superar até os conhecimentos rudimentares do professor, né? A gente estuda assim um pouco, mas o aluno ele se engaja muito, né? Nesse campo. Aline Souza, pois não, Aline, falar sobre o fórum. Qual a tua dúvida, Aline, por gentileza? Pode falar aí. Oi, professor. No momento eu não tenho uma dúvida Aline. específica, não. É só para falar mesmo, explanar o que você gostaria da gente, referente ao fórum mesmo. Infelizmente, eu estou... O senhor lembra qual é a pergunta? Não. Eu vou colocar aqui no chat para o senhor. Certo. Eu peço desculpas, porque há muito tempo que eu elaborei, né? Já é mais de mês que eu mandei, é mais de mês. Aí, realmente nem me lembrei, porque a gente manda tudo. Muito bem. Professor, boa noite. Pois não, Carol. Eu sou aqui do Polo de Ubajara. Passando para perguntar se você vai deixar disponível os slides na plataforma Moodle. Na hora. Já amanhã é sábado, né? Mas na segunda-feira, amanhã eu já mando para a professora Sueli. Eu acho que na segunda-feira, já no expediente dela, ela disponibiliza para vocês. Quando terminar aqui, eu já mando para ela, né? Já mando para os tutores. Se os tutores mandarem logo para vocês, quando terminar aqui, eu já mando, né? Eu posso até fazer o seguinte: na próxima aula, eu já mando antecipadamente para vocês o material, que eu acho que é melhor ainda. Eu só não porque eu não me lembrei. Eu não me lembrei que eu poderia fazer isso, porque eu já estou com slide já há algum tempo. Então, no próximo encontro, eu me cobrem isso, peço os tutores também para que me cobrem, eu já antecipo, porque vocês já vão acompanhando. E é até bom para fazer pergunta ao professor. Professor, você coloca aqui no slide, né? E aí eu fico até mais à vontade de não precisar, mesmo que eu coloque 15 slides, de não necessariamente falar dos 15. Falar daqueles slides que deixaram dúvida, algum questionamento. Mas voltando ao fora aqui. A morfologia... Professor Vicente, é até melhor, porque aí a gente já pode até fazer a impressão, e essas anotações que a gente vai fazendo, a gente já vai colocando aí do lado já da sua fala e tudo, para a gente já ficar até melhor. Pois nunca mais na minha vida eu vou deixar de fazer isso. Eu não mandei, porque eu não mandei, só isso. Mas não tenho nenhuma restrição e gostaria que você recebesse. Eu até faço isso. Quando eu vou dar aula presencial com slide, eu já mando. Por que eu mando? Porque eu tenho até medo na hora de ter um problema com o meu slide. Aí se alguém... Vamos dizer que hoje eu estava com um problema aqui, aí alguém diz, a pessoa não está dando certo aí, não, pô, eu vou passar aqui, eu recebi os slides, você poder até ajudar, ser solidária nesse momento, né? Pois no próximo encontro eu já mando, como eu preparo bem antes, eu já mando e o tutor repassa para vocês e eu coloco também no sistema. A Sueli é que coloca, eu não sei como colocar, a Sueli coloca, e eu acho que segunda-feira já está no sistema. Aqui, voltando ao fórum, a morfologia classifica as palavras com base em critérios semânticos, morfológicos e sintáticos, organizando-os em 10 classes tradicionais. No entanto, essa divisão varia entre línguas, refletindo diferenças estruturais e funcionais. A participação do aluno... Bom, aí vamos aqui... Além disso, a distinção entre palavras de significado lexical abertas, que eu acabei de explicar, né, e gramatical fechadas, influenciando a formação e o uso de vocábulos. Responda.
A classificação tradicional das classes de palavras apresenta desafios quando aplicados às diferentes línguas, considerando a problematização do agrupamento dos vocábulos. Você acredita que a classificação das palavras em 10 classes na gramática tradicional seja suficiente para abranger todas as nuances da língua? Justifique sua resposta. Então, aí, são duas perguntas que vocês podem responder livremente. No fundo, eu estou perguntando uma coisa só. O que é que você acha dessa divisão das classes de palavras na gramática? Vocês acham que ela dá conta? É assim mesmo? Por exemplo, será que quando ela não deixa bem claro qual o papel da preposição, qual o papel da conjunção, qual o papel do artigo, ela simplesmente chama classe de palavra. Será que é um bom critério? É isso. Então, a minha sugestão é que vocês peguem qualquer gramática normativa que vocês têm na escola ou na residência de vocês, abram na parte de morfologia. Comecem a ler. Leiam só 5 páginas da morfologia, de qualquer gramática normativa, e depois tiram um juízo de valor. Rapaz, espera aí. Naquela aula o professor colocou, né? Será que ela está sendo bem criteriosa, essa gramática? Na verdade, eu gostaria apenas de fazer isso, de saber qual a opinião de vocês desta proposta da gramática normativa, inclusive as categorias em 10 classes, e mostrar, desde logo, a diferença gritante que é entre elas. Então, eu estou dizendo, da mesma forma, o mesmo substantivo eu devo ter com a preposição, pelo que eu notei hoje na fala de vocês, não. Porque vocês já disseram, não, vocês mesmo agora acabaram de dizer assim, as preposições, as conjunções ligam palavras, ligam orações. Então, elas têm um papel de conectores importantes, não é verdade? Nós aprendemos tem um papel de conexão. Substantivo já tem um papel mais discursivo, né? Tem um papel forte. Então, professor, tudo dentro do mesmo saco, sem nos esclarecer os papéis funcionais que cada um tem, aí pode complicar a vida da nossa cabeça, né? E dos alunos também na escola. Porque... Professor. Pois não, pode falar. Pronto, só queria aqui enaltecer a minha opinião. Isso, só queria enaltecer a minha opinião, né? Que à primeira vista parece ser até um pouco complexo. Mas quando você se familiariza com o estudo da língua portuguesa, porque a gente tem que fazer isso, porque somos futuros professores da língua em si, dá uma sensação não, que é fato, dá um real pertencimento. Você fala com segurança, essa palavra é isso porque tem a função tal, a função dela é nisso e nisso aqui na língua. Então, assim, a parede do meu quarto é cheia de flashcards, já porque eu gosto muito de estudar, né? Assim, eu ainda me enrolo um pouquinho na parte da sintaxe, mas a morfologia é algo que eu gosto, e já tento, assim, trazer para os meus alunos de forma mais lúdica, para que eles entendam que, enquanto que a importância desse estudo e o valor que ela tem na vida deles, e na nossa também. Então, assim, o estudo da língua portuguesa dessa forma bem detalhada, na forma morfológica, sintática, semântica, serve para nos dar uma segurança. A gente fala e tá sabendo o que está falando. Exatamente. Tatiane, você foi perfeito. Eu não sei, é a sensação que eu tive na fala da Tatiane, que é uma sensação que eu sinto também, que às vezes a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender, ilumina. Não é que você estava no escrevendo. É verdade. Assim, é verdade. Parece que a gente sai de uma sala. Você sai. Muita gente hoje vai terminar isso aqui, vai pegar essa gramática, parece que tem um entusiasmo a mais. Pronto. Eu gostaria, se você, todo dia, você não precisa ficar 30 horas, não.
passar o dia todo, não. Tire todo dia. Consiga a sua gramática normativa, qualquer uma delas. Pegue. Não é para aprender regras, não pode, eu vou para decorar. Não. Você vai para refletir sobre a língua. Abra e comece a ler e comece a ser um questionador. Por que ele está dizendo isso? Professor. Ou porque ele está deixando de dizer. Você vai ver que a linguística resolve muitas lacunas que a gramática normativa deixa de explicar. A linguística tem um papel importantíssimo para explicar fatos gramaticais, o movimento das categorias gramaticais, o funcionamento. A linguística está falando da vida, não está falando de algo morto ali, parado, um sistema de regras. A linguística vai questionar, inclusive, as regras. E nós também passamos a questionar as regras. Muitas vezes a gente diz assim, professor, não fala assim. Pois não. Então, no fórum pode ser feita uma análise pessoal. Com base nas leituras, né, sugeridas. Cleudevar, a única coisa que eu quero é a valorização da vida. Então, quanto mais você coloca o seu pensamento próprio, quanto mais você apresenta um pensamento autêntico, mais você caminha para a aprendizagem. Então, a aprendizagem não está na reprodução do que está lá, nem na gramática normativa, nem nas linguísticas. Você precisa se sentir o tempo inteiro sujeito ao processo. Precisa sentir, não precisa dominar. Não, ninguém consegue dominar muita coisa, não. Mas o pouco que você aprendeu, levante sua voz, crie sua afirmação, porque você é sujeito ao processo. Então, no fórum, eu quero ler vocês. Não precisa ficar... Leia, tire suas conclusões e se apresente. Sempre durante os fóruns, as provas. Professor, posso consultar o chat GPT? Pode consultar. No entanto, tire de lá o que pertence a você. O que você acha que... Não, o chat vai dar uma resposta muito bem elaborada. Os livros também digitais, a próprio Google. Mas você também pode ter um pensamento próprio. Por exemplo, na noite de hoje, vocês falaram de tantas coisas complexas. Alguém falou agora em aquisição da linguagem, balbucio. Eu nem estava esperando. Nem deu tempo eu abrir aqui o chat. Não deu tempo, porque eu precisava dialogar com vocês. Mas eu sei falar um pouquinho sobre balbucio articulado e o inarticulado. Mas não porque eu decorei, porque eu posso contextualizar na discussão. Então, moral da história, no fórum, quanto mais seu pensamento próprio, mais autêntico será a sua resposta. E nós valorizamos muito. Todas as respostas nós vamos também comentar, né? Só que eu precisava ter esse primeiro encontro com vocês para começar. Então, eu acho que na próxima semana, aí eu já começo a responder. E quando eu for responder, a não ser que seja uma questão muito específica, né, de um autor, que vocês queiram uma doutrina, uma coisa, uma informação, é que eu vou pegar a fonte. Mas ali nós vamos alimentar o diálogo da discussão. E nisso nós aprendemos. Nós aprendemos... Diálogo, a palavra diálogo quer dizer troca de saberes. É na troca de saberes que nós geramos conhecimento. E vocês, em algum momento, precisam recorrer a esse pensamento próprio, principalmente em sala de aula. Muitas vezes o aluno nos faz uma pergunta e olha para a gente e não dá tempo mais para abrir o celular nem abrir o livro. A gente tem que dar uma resposta... E uma resposta que ele sinta assim, poxa vida, esse cara é formado em letras.
puxa vida, esse cara é formado em linguística, tem uma noção. Né? Não adianta nada eu chegar aqui, ó, eu sou mestre, não sei o que, doutor, não sei o que. Aí de um bocado de coisa, aí diante de um questionamento, aí, peraí, gente, eu vou ter que consultar. Não é que a gente precise saber tudo, não, mas questões da disciplina que você está colocando. A gente precisa se ancorar, sobretudo, no nosso pensamento próprio. Eu me ancoro, claro que eu tenho o meu conhecimento de formação, né? A gente leva anos. Qual a diferença entre mim e vocês? Que eu tenho 40 anos de magistério na frente de vocês. Puxa vida, 40 anos depois é uma base boa. Eu tenho uma base temporal, estudos, né? Todos os níveis de estudos eu passei, mas precisei, em algum momento, construir meu pensamento próprio. Eu estou escrevendo agora, estou concluindo um livro sobre fonética e fonologia. Aí, o tempo inteiro, meu Deus, eu quero aqui meu pensamento próprio. Porque se eu não conseguir passar meu pensamento próprio, como é que eu tenho poder de convencimento? Convencer com as ideias dos outros é um risco muito grande para, né, cometer algum equívoco, alguma coisa. Então, o que eu vou defender é o que eu penso, né? É a ideia que eu penso. E no fórum o fórum é para isso. Coloque, leiam antes e de forma autônoma vá digitando ali. Eu não se preocupe com quantidade de linhas, porque eu tenho que escrever 3, 5 linhas, 10 linhas, não. Eu até acho que não deve se preocupar em quantidade, mas em qualidade do que você vai dizer. E isso, para mim, é legal. A Tatiane, isso tem uma lista enorme aqui. Nós já estamos encerrando, viu? Tatiane Gui, Tamílis, Cledevar, não sei se querem falar. Estão com as mãos... Professor, Tamílis, de Camusim, Paulo Camusim. Na verdade, eu queria fazer só uma breve observação, né, sobre todo esse processo, porque, assim, além de nós termos que saber sobre o estudo da morfologia, né, da gramática em si, no contexto geral, é importante a gente saber também como isso vai impactar na nossa vida como professor e na vida dos nossos alunos. Por que eu estou falando isso? Por experiência. Quando criança, na minha educação básica, por exemplo, né, que na época era da primeira à 8ª série, né, eu tive alguns professores. Eu estudava numa determinada escola, que era uma escola muito boa, né, assim, em questões de ensino, e enfim. Só que eu tinha muita deficiência na questão da gramática. Eu não conseguia aprender. Aí, assim, eu não conseguia aprender. O problema era meu, né? Então, assim, tudo isso leva, hoje, para mim, me leva a um questionamento de como eu estou aplicando o meu estudo, como eu estou estudando, a qualidade do que eu estou absorvendo, como também o que eu quero repassar para os estudantes, para os alunos e tudo mais. Porque, assim, você chegar e jogar um conteúdo desse é chato, né? É chato só jogar, mas você tem que mostrar qual o sentido disso, né? Qual o sentido que você quer que aquele aluno absorva e que ele leve para a vida. Porque, no final de tudo, o sentido maior é esse, que seja aulas inesquecíveis como a sua, né? Que você nos motiva a estudar realmente a gramática, né, a fundo, mesmo você sem dizer, não é obrigado você saber de tudo, mas aí vai bater a curiosidade da gente saber, porque é um incentivo também do professor, do mestre que está ali à frente. Então, eu vejo como tão importante o estudo da gramática, da morfologia, da sintaxe, é saber qual o impacto que você vai causar na vida do estudante, né? Então, essa é uma observação que eu levo para a vida. Muito bem.
É pertinente o que você coloca, né? Eu achei muito interessante, Tamires, o que você coloca, porque você já começa com como ensinar, né? Como é que a gente... Não é o que, simplesmente. O que a gente pode saber, mas como a gente passa isso. Como a gente chega... Como? E isso nós estamos falando em metodologia. Então, a metodologia, para quem ensina em língua portuguesa, é fundamental. A teoria tem que estar a serviço da metodologia, de um método de ensino eficiente. E eu nem colocaria método, eu falo estratégias. Que estratégias a gente pode construir para garantir uma boa aprendizagem, né? Não que as pessoas saiam com a ideia de que vão saber de tudo aquilo. Não, mas que aprendam até a consultar no futuro as respostas para aquilo. Porque se a gente ensinar, por exemplo, se o meu objetivo aqui for, se eu alcançar o desiderato de vocês, por exemplo, no final, poderem abrir com outros olhos a gramática e não ver aquilo ali como um sistema de ônus, de peso árido, e que vocês vão pegar e dizer, não, peraí, eu sou o sujeito, vou olhar isso aqui, o que for bom, eu puxo aqui e transmito para o meu aluno, e passo isso, vou usar essa estratégia. Se eu conseguir esse objetivo, é o fim último da nossa disciplina, que é qualificar vocês para que desenvolvam estratégia de ensino mais produtivo, um ensino mais reflexivo. E, para isso, você não precisa decorar um sistema de regras. Mesmo porque nem é inteligente fazer isso mais, né? Porque todos nós estamos praticamente com acesso às mídias. Se você, em segundos, perguntar à inteligência artificial sobre determinada construção, ela te responde em segundos, em frações de segundo. Mas tem as suas intenções. Ainda a inteligência artificial nem vai conseguir, não tem como. Quais são as minhas intenções ao colocar aquilo? Eu preciso mandar os comandos para a inteligência artificial me responder. Moral da história, eu preciso hoje oferecer para os meus alunos e para vocês em particular, o que eu estou oferecendo, esse ensino produtivo, com base na autenticidade da minha fala, na valorização da minha vida, né? O que eu estou compreendendo? E o que eu estou compreendendo pode ser que o outro compreenda até melhor, avance mais, e o outro tem um olhar para esse setor, e assim por diante. É como uma vez eu estava conversando com um colega sobre um texto da literatura, era um texto do Jorge Amado, o Capitães da Areia, aí dizendo assim, nas mãos de um sociólogo, ele vê isso aqui e vai dizer um bocado de coisa. Na mão de um religioso, ele vai ler esse livro e vai dizer 1000 coisas. Nas mãos de um linguista, ele vai ver e vai dizer isso. Então, os olhares se entrecruzam. A vida é assim. Então, numa sala de aula que você traga essa temática e misture pensamentos ali, aí tudo caminha para a essência da aprendizagem, que é entrecruzar olhares. Não é para prevalecer o olhar do livro, que já pode ser anacrônico, pode já ser superado, nem prevalecer o pensamento do professor, que já não pode não corresponder às melhores metodologias, aquele pensamento dele é um recorte, talvez. Então, a referência realmente hoje para a aprendizagem é você, essa valorização. Você precisa construir, se sentir parte do histórico e construir esse nome, né? Construir o nome como... Eu sou... quem é você? Eu sou o Cleo Delvar. Rapaz, é o que disse que isso era isso. Sou ele mesmo. Então, a gente tem que construir doravante a nossa história, né? E alimentar. Nós é que devemos alimentar a inteligência artificial com o nosso inatismo, com o conhecimento que a gente tem desde
desde os nossos primeiros anos, né, do surgimento da linguagem, que ali a gente já está trazendo conhecimento para o mundo também. Muito bem. Gente, era mais ou menos isso que eu queria dialogar com vocês. Vou repassar o material. Respondam livremente o fórum. O fórum, basicamente, está dizendo assim, o que é que você acha dessa divisão das classes gramaticais na gramática normativa? O que é que você acha? Não só a partir da aula de hoje, mas você mesmo, né? Se quiser, jogue isso na IA para ver o que é que ela responde. Jogue no Google, jogue onde você quiser, consulte referenciais teóricos. Mas depois de tudo isso, não abra mão do seu pensamento próprio. Ele pode ser uma luz importante também para mim. Como eu estou ansioso para lê-los na sua autenticidade, no que vocês são. E vocês verão que vão terminar a disciplina, são doutores em morfologia? Não, mas eu sei por onde caminhar. Nem quando terminar, quando a gente vai, à medida que a gente vai avançando, né? Você é mestre, é doutor, é não sei o quê, aí você vai ficando mais acanhado, porque as pessoas vão achando que você sabe muito e você está descobrindo que o universo é bem maior. Mas ainda assim você vai pelejando, vai fazendo a sua parte. A Mirlânia está com a palavra final. Mirlânia, boa noite. E o Cleodevar também levantou a mão e quer falar, e eu estou retirando a fala dele. Mirlânia, os momentos finais, Mirlânia. Levantou aqui, eu acho que se atrapalhou. Cleodevar também levantou a mão, mas se atrapalhou. Não, professor, eu não levantei não, mas aproveito para parabenizar, viu, pela aula, foi muito top, muito legal. Que bom. Gente, com essas palavras nós encerramos. Desejo para vocês muito mais do que uma boa noite, mas um restante aí da final de semana tranquilo, de paz. Responda, leiam os textos indicados, depois venham com seu pensamento próprio, viu? Construindo, sem receio. Vou ler cada frase, contextos em que você colocou. Não fique preocupado, meu Deus, será que eu escrevi errado? Não sei o quê. Se você quiser, eu faço isso. Tudo que eu faço também, eu sou honesto com vocês. Às vezes eu respondo uma coisa e filtro, né? Eu boto um chat também, eu uso o chat, às vezes, para isso eu digo assim, chat, corrija aí algum erro de português. Usa o chat a serviço do seu pensamento próprio. Mas o que ele vai corrigir, está na linguagem erudita, fui eu que alimentei. Eu não me fico submisso a ele. Eu fico explorando a inteligência artificial a meu favor. Esse é o nosso grande papel hoje. Noêmia, levantou a mãozinha. Quer falar, Noêmia? Pois não. Era só para tirar uma dúvida, professor. Você está me ouvindo direitinho? Era só para me lhe perguntar, quando a gente quiser tirar assim, uma dúvida com o senhor, a gente pode estar usando lá pelo chat do Google, né? Eu ainda não. Pois não, Noêmia. Como eu não tinha esse contato prévio com vocês, eu não me apresentei lá, mas eu vou ter uma frequência quase diária. Ali, qualquer dúvida, levante questionamento, e à medida que for possível, eu vou colocando mais material, porque às vezes, por exemplo, às vezes vem uma questão, né, que uma dúvida cruel sobre alguma coisa, eu trago, posso indicar vídeo também, né? E assim por diante. Eu acho que é um momento também de a gente crescer muito nessa interação. Eu cresço muito e eu gosto, eu tenho muito gosto, tá certo? Então, gente, boa noite a todos. Espero que tenham gostado desse primeiro contato. Nosso estilo é assim, viu? Nós apresentamos o material.
Tem alguns slides a mais, mas nada além daquilo que a gente colocou. Eu só, às vezes, eu detalho mais um pouco e vou repassar esse material para vocês. Daqui a pouco, via tutores, via Sueli, ela vai colocar no sistema. Se tiver alguma dúvida com relação ao material, levante questionamento. Se tiver alguma retificação, correção, corrija o professor. O professor erra. Eu nem me importo, né? Às vezes eu erro, acho bom, porque no erro, às vezes, tem o meu lado mais humano e tem a minha autoria. Então, quanto mais nós somos autores do nosso pensamento próprio, mais nós erramos, porque nós não somos perfeitos. A inteligência artificial quer ser perfeita, nós não. Então, o lado nosso humano, a gente diz uma palavra, está inadequada, a construção não é boa, né? Mas, ao mesmo tempo, os lapsos de língua está mostrando também a nossa feição humana, né? Que a gente está em processo de construção permanente. Então, boa noite a todos, tenham paz, tranquilidade, e eu fico muito feliz nesse primeiro encontro com todos vocês do Polo de Jamontada, Polo de Ubajara, Polo de Sobral, de Camusim, Itarema, tá certo? E envio um abraço a todos vocês. Espero ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, para a gente trocar ideias também, e poder, assim, contribuir para a formação de vocês. Um grande abraço para todos vocês. Professor. Pois não, Aline. Então, boa noite, senhor, também. Obrigada pela aula. E você é do tipo de professor que a gente termina a aula e quer passar o restante da noite estudando. Obrigada, viu? Pior que eu também eu já tive essa mania, né? Mas agora não pode. Não, mas nem, né? Cansa, né? Também. Se a gente ficar. Aqui já são 21 horas, tá bom, né? Deixa um pouquinho. Agora, outra coisa. Algumas questões que vocês levantarem, ou no fórum, se eu notar que é uma questão muito específica, eu posso fazer uma gravação também. De repente, vou só dizer uma coisa assim. Você viu... O pessoal tem uma história de hipocorístico, o que é isso em morfologia? Aí talvez eu tenha que eu faça uma gravação para vocês. Professor, qual a relação entre a aquisição morfológica? Como é a questão da aquisição morfológica na idade? A questão da idade? Como é esse processo? Aí, se eu notar que preciso dar uma atenção e uma explicação maior, não tem problema nenhum, eu gravo um vídeo, mando para vocês respondendo aquela questão. No semestre passado, nós fizemos isso também, e eu gosto de fazer isso. Eu não vou usar uma nova live para isso, mas eu uso uma gravação e respondo a um questionamento, que às vezes um questionamento que você faz, ele pode ser específico para você, mas você não queira imaginar que porque ele pode ser também impactante para o outro, que o outro nem tinha percebido o que você colocou. Então, hoje eu achei fascinante relato de vocês sobre os filhos de vocês, né? A experiência em sala de aula, a experiência de estudar, o ambiente, né? De estar jogando, que aqui aqui, se você notar, eu estou num quarto, está cheio de cor na parede também, que é uma forma de eu não esquecer. Quanto mais eu jogo informações assim, pulverizando, eu estou até fazendo, estou diminuindo a carga cognitiva, jogando e olhando, né? Não estou com peso aqui. Então, use todas essas estratégias que vocês estão usando, vão funcionar, estão funcionando, e eu espero que vocês, nessa parte que eu vou dar sobre morfologia, que vocês não só gostem, entendam a importância desse estudo e se encantem também posteriormente. E um caminho é esse. Mais adiante, vocês podem até me sugerir, professor, vamos escrever um artigo sobre isso, eu topo. Vamos escrever. Pessoal, eu quero fazer meu TCC sobre isso. Vamos fazer. É cedo ainda sobre essas coisas.
mas vocês podem alimentar mais um tempo. A disciplina pode encerrar, mas nossa amizade não encerra. Prova disso que eu tenho muitos amigos que são do semestre passado, que estavam mandando um abraço e tal, e eu também não esqueci vocês. Me esqueci de vocês. Às vezes a gente esquece o nome, né? Mas eu sei do carinho de Amontada, o Bajara, que eu gosto muito, Sobral, que eu adoro, né? Uma cidade que eu moro já há mais de 30 anos, de modo que eu só tenho a agradecer a participação de vocês e de estarmos até uma hora dessa. Já está além. Normalmente eu gosto de ficar até 20 e 30, não mais do que isso. Mas hoje até eu me entusiasmei também. Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima live ou em qualquer momento que vocês me acionarem. Um grande abraço, boa noite.